Diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Queridos, o apóstolo Paulo, ele personifica, ele faz com que a morte se torne como se fosse uma pessoa. Pastora, aquilo que eu te dei, você guardou na sua bolsa? Então o apóstolo Paulo, ele se dirige, ele cita uma profecia de Isaías, no capítulo 25, 8, fala que a morte seria retirada, ia ser tirada a morte. Mas aqui Paulo, ele faz umas perguntas retóricas, como se ele estivesse falando com a morte e não deixando a morte responder. E a primeira coisa interessante que ele fala: tragada foi a morte. E aí, queridos, a gente começa a analisar por onde a morte entrou. Isso aqui não é para quem conversar, não, tá? É outra coisa. E a gente começa a analisar por onde a morte entrou. E a gente volta lá no Jardim do Éden e se lembra que foi numa aliança de Deus com Adão, falando o seguinte: como de qualquer árvore, menos da árvore que está no meio do jardim, porque do dia que comeres, certamente morrerás. Satanás falou: não é bem assim não que vai acontecer. Quando estava conversando com Eva, não é bem assim não. E Eva foi lá, comeu do fruto e deu a Adão. Seus olhos foram abertos. E aí, quando Deus chama Adão, algo que era prazeroso, toda virada do dia, de tardezinha, Deus gerava de um papo com Adão. Aquele que Adão esperava com alegria, agora começa a despertar em Adão medo. Deus vai me chamar, Deus vai me procurando, e Adão se esconde de Deus. E Deus fala: Adão, onde estás? Deus sabia onde Deus estava, lógico que sabia. E Adão responde: Senhor, ouvi a tua voz, por estar nu, me escondi. E Deus fala: quem te fez saber que você estava nu? Por um acaso você comeu o fruto que eu falei que não era para você comer? E aí, queridos, a morte entrou ali, quando Adão comeu o fruto. Mas eu acredito que agora aqui, queridos, Paulo mostra uma outra situação, não diferente. O pecado foi o canal, o meio que a morte entrou. Mas agora, Paulo fala: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E lógico, fui pesquisar, fui estudar, e descobri que o aguilhão, naquela época, era uma vara mais ou menos de 1,80 m. Na ponta tinha varas de madeira, na ponta colocava-se um ferro bem aguçado, e era usado nos escravos. O escravo estava demorando muito, o cara ia lá, batia nos escravos, tinha uma ponta de couro, batia nos escravos, e nos animais. Uma maneira de provocar sofrimento e lembrar de um certo domínio. Os donos batiam nos escravos e nos animais e falavam: quem manda aqui sou eu. E Paulo agora fala o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E Paulo fala: o aguilhão da morte é o pecado. Então vamos lá. O pecado trouxe a morte. Repita comigo: o pecado trouxe a morte. Trouxe a morte. Fala mais alto não, porque isso é ruim. Bom, tá bom, essa altura que você fala tá bom. E agora a morte inverteu. Agora a morte usa o pecado. O pecado trouxe a morte, e agora a morte usa o pecado. Como que a morte usa o pecado? Como um aguilhão. Então, eu sou a morte. Morte bonita, né? Eu sou a morte. Isso aqui é o pecado. Isso aqui é o pecado. Então eu pego, eu a morte, o pecado. A morte usa o pecado para afligir a sua vida. A morte usa o pecado para te lembrar que a sua hora está chegando. A morte usa o pecado para te lembrar que você está envelhecendo. E aí o que dá peso a essa situação, a morte usando o pecado,
é a lei. Ih, pastor, como assim? A lei vai apontando o que você fazia, achava que não era errado, a lei fala, é errado. A lei fala, é pecado. Porque pecado é quebrar a lei. Então, queridos, o que Paulo quer nos passar, o que Deus quer passar para a gente nessa noite de libertação, que tudo que você sofre é provocado pela morte. Tudo que você sente de ruim é provocado pela morte. Medo, morte. Doença. Queridos, por que é que seu corpo tem tantas enfermidades? Preparando você para morrer. Seu corpo, se não fosse a manutenção que você faz, ele já estaria em decomposição. Que vamos ser sinceros, queridos, o ser humano, com todo respeito à palavra que eu vou usar aqui, não é uma palavra muito popular, muito agradável, mas o ser humano fede. O ser humano é podre. Se você acorda de manhã e não escova o dente, como consegue sair tanta coisa, tanto cheiro ruim de dentro da boca do ser humano? É sério, o ser humano fede, é podre. Se o ser humano não toma um banho e passa o dia todo, o suor dele, as axilas dele começam a inalar horrores. Se ele fica muito tempo calçado e não cuida direito do pé, ele começa a inalar fedor. O ser humano fede. É a morte que usa o pecado para fazer você sofrer. Aí o que a morte traz? Pecado. A morte vai lá e fala, você vai começar a sofrer agora. Vou te colocar angústia. Vou te colocar tristeza. Tudo aquilo que você vai fazer 1, 2, 3, 10 vezes. Você vai beber, vai beber, vai beber. Você vai tomar cachaça, tomar cerveja. Você vai para balada, vai dançar, vai pular, vai se drogar. Mas no fim daquilo tudo, você está triste. Você está deprimido. Você está chateado. Aí quando passa a noia, quando passa o efeito, sabe por que eu fiz isso? Eu falei que eu não ia fazer isso mais. Aí a morte começa a usar o pecado, falando o seguinte: olha como é seu marido, ele não te dá atenção, ele não é aquilo que ele era antes, ele não é tão bonito assim. Aí o diabo, associado à morte, associado ao mundo, empurra alguém no seu caminho. O cara olha e fala, nossa, seu cabelo é tão bonito, aí você fala lá com a mente já perturbada. Esse penteado há tanto tempo meu marido não viu, esse cara já está reconhecendo, nossa, é ele. Aí o diabo começa a te envolver no pecado. E aí você não entende que o pecado é o seguinte: quanto mais você pratica o pecado, mais você quer cometer, porque o pecado passa a ideia que quanto mais você fizer, mais prazer você tem. Só que tem que quanto mais você faz o pecado, maior é a tristeza que aumenta em você, maior é o vazio que aumenta em você. Queridos, observe, se você já conheceu, ou você conhece, ou você talvez já passou por isso. A pessoa que começa a beber, ela vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, e ela nunca diminui a quantidade que bebe, ela sempre aumenta. A pessoa que se droga, ela vai se drogando, ao ponto de chegar a overdose. A pessoa que tem relacionamento com homem ou com mulher, fora do casamento, é uma, são duas, são três, são quatro. Uma vez for orar com uma pessoa, não evangélico, lógico, e ele estava evangelizando, e pastor, eu melhorei muito, pastor. Depois que eu comecei a ir na igreja, eu melhorei muito. Agora eu só tenho 5 mulheres. Meu Deus, quantas mulheres eu não tinha? Meu Deus. Mas é que, porque o pecado passa a ideia de quanto mais você errar, melhor é, te dá mais prazer. E na verdade, quanto mais você peca, a sua alma fica em angústia, fica triste, fica angustiada, fica depressiva. E aí você começa a buscar outros pecados para satisfazer. Porque a morte está te lembrando, a sua hora está chegando. A sua força não é a mesma. A sua disposição não é a mesma. Os seus cabelos você tem que pintar, porque já não são mais os mesmos. Aí que você começa a enfraquecer. Você começa a enfraquecer. E a lei, queridos, que está no seu coração, colocada por Deus, e na sua mente, vai te lembrando. E gente, não é assim.
você vai cometer um pecado loucamente e desnecessariamente, qual é a atitude que você faz? Não tem ninguém olhando. Não precisa. Deus está vendo e a sua consciência está te lembrando que é pecado. E aí, querido, sabe o que o pecado faz? Aumentar o som da música, aumentar a dose da bebida, aumentar a dose da droga, para que você não lembre que você está pecando. Mas não adianta, a lei que Deus colocou no seu coração não se cala, e ela fala: você está pecando, está aproximando-se da morte. Você fala: pastor, eu vim para cá falar que o senhor prega bem, falaram isso, os louvores estão alegres, o senhor veio falar de pecado. Não vim falar de pecado. Não, pastor, eu vim falar que Paulo nos falou que Jesus venceu a morte. Aleluia! Então o que Jesus fez? Deu morte. Pecado. Você, com 7 anos de idade, apanhando. Você com 12 anos, apanhando. Cada lambada dessa é um pecado que se comete. Você já estava fraco, sem força nenhuma. Mas não adiantava, olha que coisa bonita, Deus tirar o pecado da morte. Deus tinha que vencer a morte. E ele venceu a morte. Aleluia! Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, ele vence a morte. E aí, pastor, o que eu ganho com isso? Agora Jesus fala o seguinte: eu venci a morte, quem estava com chicote na mão, e agora eu quero dizer o seguinte: eu estou trazendo a sua liberdade, eu estou trazendo a chave da algema, eu estou trazendo sua cara de euforia, eu estou trazendo a sua libertação. Você não precisa mais sofrer. Jesus hoje te trouxe aqui para falar o seguinte: acabou o seu sofrimento. Aleluia! Acabou a sua angústia, acabou o seu desespero, acabou por completo tudo aquilo que você tinha que fazer para se alegrar. Todo aquele vazio, Jesus falou: eu vim para preencher. E alguns pecados, você pede perdão, acaba. Amém? Amém? Mas olha, tem que o pecado tem hora que parece que é um ser humano, um animal. E lá vem um pastor. O pecado vem, Deus te perdoa, mas ele deixa uns ovinhos dentro de você. Deus perdoa o seu pecado, mas você continua dependendo da bebida. Deus perdoa o seu pecado, você continua dependendo da droga. Deus perdoa o seu pecado, mas você não consegue ser fiel ao seu esposo. Deus perdoa o seu pecado, mas você continua com mágoa de alguém. Deus perdoa o seu pecado, mas você quer a vingança de alguém. Deus perdoa o seu pecado, mas você quer tomar cerveja, quer se drogar, quer largar o casamento, quer curtir a night, quer fazer tudo. Mas Deus já perdoou o seu pecado. Então, pastor, o que acontece? Deus quer agora arrancar os ovinhos que o pecado deixou na sua mente, no seu coração. Glória a Deus. Deus quer tirar a raiz do pecado. Ele não vai roçar o seu pecado. Ele não vai capinar o seu pecado. Ele vai arrancar o seu pecado pela raiz. Glória a Deus. Porque aquilo que te dominava em Cristo Jesus não te domina mais. Amém. Aquilo que te batia não te bate mais. Tem um corinho de fogo e eu cantava, nem lembro como que é direito, né? A letra era mais ou menos assim: quando eu era do mundo, eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Tem gente até com a cabecinha chatinha, né? Então levar uma martelada do diabo. Mas hoje Jesus quer tirar todo o domínio de Satanás na sua vida. Aleluia! Todo o domínio do pecado. Ei, querido, eu quero que você entenda o que Deus está te ensinando aqui. Tem gente que está com medo do diabo. Quem te atormenta é a morte. Morte essa que você trouxe para a sua vida. Foi você que trouxe. Eu, pastor, quando você pecou, você trouxe a morte. E ela se vira contra você para te atormentar, para fazer você sofrer. Mas eu quero que você entenda esse raciocínio do apóstolo Paulo e do Espírito Santo. Se Jesus venceu a morte, você tem motivo para continuar sofrendo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Se Jesus
desbancou o seu patrão, que era a morte, que te mandava, que te dominava. Jesus foi lá, ressuscitou, pisou na cabeça da morte. A Bíblia diz que ele tomou a chave da morte e do inferno. Ele agora é o Senhor dos senhores. Aleluia. Ele quer dizer o seguinte: você não precisa mais sofrer. Amém. Eu sou o novo Senhor da sua vida. Glória a Deus. Acabou o império das trevas, acabou a era da escravidão, acabou a era da humilhação. Eu, Jesus, vim para te curar, para te libertar, para te exaltar, para pegar os seus pecados e jogar fora. O mais difícil que ele fez foi morrer na cruz e ressuscitar para acabar com o império da morte. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, diz que Jesus veio para bater de frente com Satanás, que usava a morte para te açucrinar. O que Jesus fez? Venceu morte, já venceu Satanás, já venceu tudo. O que Deus quer passar para você nessa noite: você só vai continuar sendo escravo do pecado por uma decisão sua. Hoje é a sua oportunidade. Conta-se uma história que nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos têm pena de morte. E lá a pessoa cometeu determinado crime, é sentenciada à morte. Então tem que nesses estados, o governador do estado, ele tem poder para perdoar a pessoa. Ainda que seja no corredor da morte, ainda que seja na hora da morte, o governador pode ir lá, levar a carta e perdoar a pessoa. E um rapaz foi condenado à morte. E lá eles se perguntam: você está na cela, você vai ser executado, você quer que traga um padre, um pastor, o que você quer? E o rapaz falou: não quero ninguém não. Não quero ninguém não. Ninguém vê nada por mim, eu vou morrer mesmo. Mas mesmo assim, um pastor falou com o guarda: não, eu quero ir. Deixa eu falar com ele. E o pastor entrou na cela e começou a falar: meu filho, você pode ter a salvação hoje. Se entregue a Jesus. Se renda a Jesus. Não quero saber de Jesus, eu já estou morrendo. Não estou nem aí. Você pega a sua Bíblia e vai embora com a Bíblia, com Jesus. Não quero saber. Vai embora. E o pastor foi embora. E o rapaz, cabeça baixa, lógico, na hora da morte, você não tem muita perspectiva, não tem muito prazer de viver. E sem ele levantar a cabeça, entra um outro homem e fala: meu filho. E ele não levantou a cabeça e falou: olha, eu já falei, não quero falar com ninguém. Eu quero morrer em paz. Vai embora. Meu filho, vai embora. Cala a boca, vai embora, não vou fazer uma besteira aqui. Vamos ver as costas e foi embora. Então, vai embora, fecha a porta da cela. E aparece o guarda e fala: você é maluco? Ah, não perturba não, você é maluco? Por quê? Quem veio aqui foi o governador, ele estava te dando a carta para sair do corredor da morte. Você perdeu a oportunidade de estar vivo. O governador que está aqui se chama Jesus Cristo. Aleluia. Ele veio aqui para te dar a oportunidade de estar vivo. Glória a Deus. Ele veio aqui para te tirar da cadeia. Ele veio aqui para te tirar das drogas, do vício, da mentira, do adultério. Ele veio aqui para te tirar do sofrimento. Ele veio aqui para te arrancar da tristeza. Não dê as costas para ele. É a sua chance de ter uma nova vida, um novo começo. Ele veio aqui para quebrar, já venceu Satanás. Ele trouxe a chave para tirar a sua algema. Então você quer a chave? Você quer ser livre? Quer ser liberto? Quer que eu apague o seu passado? Quer que eu perdoe os seus pecados? Eu vou te dar uma vida onde a morte não vai te perturbar. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Sem Jesus, a morte é desespero, é desesperador. Com Jesus você tem um prazer de morrer fora do comum. Você quer mais morrer mesmo, vai encontrar com Jesus. Muda. O que antes a morte trazia como castigo, agora a morte é bênção, porque você vai se encontrar com Jesus, o teu libertador. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos, por gentileza.